Olá, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um capítulo dessa série sobre empreendedorismo. E hoje eu quero trazer de novo, ainda que com uma outra abordagem, né? Mas a questão da nossa mentalidade, da construção daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente externa para o mundo através dessa nossa construção mental que a gente foi elaborando ao longo da nossa vida. Então, dentro dessa mentalidade, eu queria que você começasse a observar onde que você está. Se você está numa mentalidade de trocador, e o que é trocador? O trocador é eu troco o meu tempo por dinheiro. Eu ganho o correspondente a quantas horas eu trabalho por dia. Se você está trocando o seu tempo por dinheiro, eu tenho uma notícia para te dar. Vai chegar um momento em que você vai criar ali um efeito platô, ou seja, você vai ficar ali estabilizado. Se estabilidade for o ideal para você, foi isso que você almeja, é isso que você quer, essa estabilidade, tudo bem. Agora, se você quer escalar o seu negócio, se você quer chegar com aquilo que você faz, independente do que seja, em um número maior de pessoas, se você quer com isso também ganhar mais dinheiro e escalar também a sua proporcionalidade de dinheiro, ser um trocador talvez já não seja mais para você. E aí você precisa desenvolver uma outra mentalidade, que é uma mentalidade de empreendedor. É a mentalidade de quem produz algo ou oferece algo, mas que não necessariamente o valor que ele recebe está relacionado às horas que ele trabalha. Porque, inclusive, ele pode contratar outras pessoas para que possam fazer aquilo que ele não pode fazer. Ele pode criar um produto que ele faz uma única vez, logicamente com as suas melhorias contínuas, mas ele pode se dedicar a um único produto e ele pode expandir através desse produto. Ele pode criar um único produto que levou, vamos supor, 5 horas para ele fazer, mas que ele vai passar 2, 3 anos vendendo aquele mesmo produto. Então perceba, nesse caso, você não está trocando o seu tempo pelo dinheiro. Você está criando condições para que você possa expandir aquilo que você sabe para um número maior de pessoas. Você trabalha X, mas você ganha infinitas vezes, pode ganhar, né? Infinitas vezes um valor ainda maior em relação ao tempo e ao dinheiro e ao esforço que você empregou naquela construção daquele produto, daquele serviço, né? Você consegue escalar isso, você consegue monetizar isso de uma forma que você deixa de estar nesse espaço de troca, de que eu só tenho isso se eu fizer isso. Muito pelo contrário, você faz isso e você replica isso para muitas pessoas. Isso faz gerar uma rede de conhecimento, uma rede de fortalecimento, uma rede de distribuição de renda também, de empregabilidade, de inúmeras possibilidades a partir desse outro perfil. Além desse perfil trocador e o perfil empreendedor, a gente tem o perfil também do investidor, que é aquele que
ele investe uma determinada quantidade, pode ser na sua própria empresa, mas também pode ser em outras empresas, e ele vai ganhar a partir dos lucros daquela empresa. Enquanto ele está fazendo uma outra coisa, aquela empresa que ele investiu está gerando valor, está gerando riqueza, está gerando compartilhamento de informações por ele e ele se beneficia daquilo que aquela outra empresa está fazendo porque ele investiu naquela empresa e provavelmente ele pode ter comprado partes dessa empresa, ainda que pequenas, mas enquanto a empresa estiver crescendo, ele também está crescendo e não necessariamente todo esse esforço depende unicamente dele. No caso do trocador, todo o esforço para receber o dinheiro vem dele, das horas que ele se dedica, do tempo que ele dispõe para fazer isso. E isso, por exemplo, agora eu vou exemplificar cada um, tá? Então vamos dizer, por exemplo, o trocador. Eu tenho, vamos supor, um médico. O médico trocador é aquele que ele só ganha se ele atender no consultório. Se ele tirar férias, o consultório para. Se ele ficar doente, o consultório para. Outra forma de ser um trocador é, sendo a minha única fonte de renda, o meu trabalho. Essa é a minha única fonte de renda. Então, se eu saio daquela empresa, eu deixo de ganhar. Se eu ali trabalho por 8 horas, eu ganho pelas minhas 8 horas de trabalho. No dia que eu falto, eu deixo de ganhar pelas 8 horas que eu trabalhei, porque eu não trabalhei essas 8 horas. Né? Um professor, por exemplo, ele é um trocador. Ele vende a hora-aula dele, né? Pagam para o professor a hora-aula dele. Então, se ele trabalha 10 horas, ele recebe 10 horas, principalmente em universidades particulares ou em escolas particulares, né? Até na escola pública também. Na maioria das vezes, você trabalha e você recebe por hora trabalhada, por hora aula. Se você é um funcionário do distrito industrial, no dia que você falta, é descontado ali o número de horas do dia que você deixou de trabalhar, né? Então, você é um trocador. O empreendedor, ele tem um negócio, ele muito provavelmente tem pelo menos ali um funcionário, ou ele tem alguém a quem ele presta um serviço, que presta um serviço para ele, né? E aí, por mais que ele não esteja ali, o negócio não pode parar. O negócio não vai parar. Por mais que ele fique doente, o negócio não vai parar. Se ele sair e o negócio parar, é porque ele está trocando tempo por dinheiro. Agora vamos pensar, por exemplo, alguém que cria, por exemplo, um livro. Essa pessoa, ela escreveu um livro, ela fez uma vez esse livro. Claro que pode ter a segunda, a terceira, a quarta edição, mas o esforço maior foi para escrever aquele primeiro livro. A partir desse livro, ela vai vendendo esse livro e vai escalando. Esse livro, ela vai escalar para 100, 200, 10 mil, 100 mil pessoas. O mesmo trabalho que ela teve para vender para uma pessoa, ela vai ter para vender para 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 pessoas. Percebe a diferença? Se você cria um infoproduto, um curso online, vamos dizer, você cria esse curso uma vez, você vai ter esse produto e a partir desse produto feito, você pode atender 10 pessoas, 20 pessoas, 50, 100, 2 mil pessoas com aquele único produto.
Ah, nunca vai mudar esse produto? Vai ficar desatualizado? Não, mas o esforço maior é para a criação da matriz ali, do primeiro produto. Percebe a diferença entre o trocador e o perfil empreendedor? E aí vamos para o exemplo aí do investidor. Então eu vou e compro uma ação, vamos supor, do Facebook. Compro uma ação. Por mais que eu não esteja lá todo dia trabalhando lá no Facebook, por mais que eu inclusive não entenda profundamente da gestão do negócio, mas à medida que a empresa cresce, eu cresço junto com a empresa. Todo dia aquilo está rendendo, porque eu investi naquela empresa, ainda que eu não trabalhe nela, ainda que eu não esteja com ela. Percebe a diferença? Agora você pode dizer assim, ah, Anne, mas então quer dizer que se eu for um trocador eu não posso ser um investidor? Pode, claro que pode. Você pode ter aí prioritariamente hoje também, você está um trocador hoje, mas talvez você tenha o interesse de futuramente ser um investidor e você ter aí tanto o seu trabalho, o seu perfil de trocador, mas também de investidor. De repente você tem um perfil já empreendedor e você quer também ampliar isso, colocar ovos em várias cestas e você também ali ser um investidor. E isso é interessante, porque se um mercado não vai tão bem, o outro está. Isso é o fluxo do mercado. Um nicho em determinado momento sofre mais, o outro dispara e cresce. Então, se você coloca os ovos em cestas diferentes, a probabilidade de você ser afetado em um momento de crise, principalmente a gente levando em consideração o país em que nós vivemos, que é um país de uma economia muito instável, a gente começa a perceber que a gente tem essa flexibilidade, que a gente não precisa ser só um trocador. A gente não precisa ser só um empreendedor. A gente pode ser também um investidor. A gente não precisa ser só um investidor. A gente pode também realizar o nosso sonho através de um empreendimento. Ou enquanto eu não posso viver de renda, sendo investidor, eu vou continuar sendo um trocador ou um empreendedor. E nisso você vai ali, ó, articulando e colocando os ovos em cestas diferentes. E aí eu te deixo a pergunta: hoje você é um trocador? Hoje você é um empreendedor? Hoje você é um investidor? E quais são esses teus planos para o futuro? Você se vê no futuro continuando sendo um trocador? Você se vê continuando a investir? Você se vê iniciando o seu empreendimento, iniciando o seu negócio? Fica aí o meu convite para você. Não há certo, não há errado. Existe aquilo que mais combina com você, com o seu momento atual, com os seus sonhos, com as suas afinidades, com os seus valores, que inclusive a gente falou na aula passada, no vídeo anterior, né? Então, esse autoconhecimento ele é importante. A partir desse autoconhecimento, de onde eu estou agora, para onde eu quero estar, é que a gente começa a traçar planos para chegar nesse ponto final. Ou, quiçá, uma reticências, porque você chega e começa sempre algo novo. Tá bom? Então, eu te convido a refletir, comenta aqui para mim, me diz se você gostou, me diz o que te chamou mais atenção e compartilha aí. Hoje você está sendo um trocador, um empreendedor ou um investidor. Me conta. Um abraço.